uma fonte disse à CNN que o novo líder supremo do Irã teve o pé fraturado e outros ferimentos durante um ataque dos Estados Unidos e de Israel no primeiro dia de bombardeios. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no topo do poder iraniano. Nas últimas horas começaram a circular postagens dizendo que Mojtaba Khamenei, filho do antigo Ayatollah e o novo líder supremo do Irã, tinha morrido. Mas aqui está o problema. Até este momento não existe confirmação sólida disso. Isso torna a história ainda mais curiosa. Porque se ele não morreu, então por que sumiu? Por que não aparece? Por que a mensagem dele foi lida por um apresentador de TV e não gravada com a própria voz ou a imagem dele? E por que Donald Trump e Pete Hegseth resolveram falar publicamente sobre o estado físico dele? Hoje nesse vídeo nós vamos separar boato, propaganda de guerra e fato real. E para você entender todo esse cenário, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente tudo agora. Vamos direto ao ponto. O que fontes confiáveis relataram é que Mojtaba Khamenei foi anunciado como sucessor do pai pela TV estatal iraniana no fim de semana, em meio à guerra. A AP News tratou isso como a nomeação do filho do antigo líder para substituí-lo enquanto o conflito seguia escalando. Só que depois disso veio o detalhe que mudou tudo. Mojtaba não apareceu publicamente. A Roster informou que ele não é visto pelos iranianos desde a escolha dele como novo líder, que sua primeira fala não veio em vídeo nem em pronunciamento ao vivo. Ela foi lida por um apresentador de televisão. Isso sozinho já seria suficiente para levantar suspeita, porque estamos falando do topo absoluto da hierarquia do Irã. No momento de guerra, bombardeio, instabilidade e pressão externa, o normal seria o líder aparecer para provar controle, frieza e continuidade. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de presença, houve ausência. Em vez de imagem, houve texto. E em vez de demonstração de comando, houve um silêncio visual enorme. E aí entra a pergunta que está incendiando a internet. Ele está escondido ou realmente veio a óbito? Aí que a história ganhou outra dimensão, quando Donald Trump resolveu comentar o assunto. Trump disse que acredita que Mojtaba Khamenei esteja vivo, mas danificado. A fala foi publicada após entrevista a um programa da Fox. E presta atenção nisso, porque essa frase é curta, mas poderosa. Trump não falou em morte confirmada, mas Trump também não falou em plena capacidade. Ele jogou o tema justamente no campo mais explosivo de todos, o da sobrevivência com comprometimento. Ou seja, a mensagem não foi acabou. A mensagem foi o seguinte: ele pode estar até vivo, mas não está inteiro. E na guerra, esse tipo de fala pública não sai por acaso. Quando um presidente dos Estados Unidos decide comentar a condição física de um líder rival em meio a uma campanha militar, isso não é conversa solta, isso é pressão política, psicológica e estratégica. Porque a partir do momento em que Washington sugere ao mundo que o novo líder iraniano está machucado, abalado ou limitado, o que se tenta enfraquecer não é só a pessoa, é a imagem de autoridade dele. Mas foi Pete Hegseth quem elevou tudo para outro patamar. Em briefing oficial no dia 13 de março, Hegseth disse que o novo líder iraniano está ferido e provavelmente desfigurado. No mesmo briefing, ele ressaltou que a manifestação divulgada por Mojtaba foi só um texto, sem voz e sem vídeo. No transcript oficial do governo americano, Hegseth foi ainda mais agressivo. Ele afirmou em essência que o novo líder está ferido, com medo, fugindo e sem legitimidade. Também questionou por que um país cheio de câmeras e gravadores divulgaria apenas uma nota escrita se o líder realmente estivesse em condição de se mostrar. Esse é o ponto central, porque aqui não estamos mais falando apenas de rumor de rede social. Estamos falando do secretário de Defesa dos Estados Unidos em fala pública, usando a ausência visual de Mojtaba como argumento para dizer que o regime está fragilizado. É claro que isso também pode fazer parte de uma guerra de informação, e esse detalhe é importante, mas muito importante, porque em guerra a informação também é arma, narrativa também é míssil, e humilhar o adversário diante do próprio povo pode ser tão útil quanto destruir equipamento militar. Só que mesmo levando isso em conta, tem uma coisa que não muda: o sumiço dele
é real. E o fato de sua primeira mensagem ter sido apenas um texto também é real. Agora deixa eu te pedir uma coisa bem rápida. Se você gosta desse tipo de análise com geopolítica, guerra, história militar e os bastidores que muita gente tenta resumir de forma rasa, já deixa o like aqui agora, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Porque quando estoura uma crise desse tamanho, tropa, quem não acompanha os detalhes acaba entendendo tudo pela metade. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vem a parte mais importante deste vídeo. Existe confirmação confiável de que Mojtaba Khamenei morreu? Neste momento, sinceramente não. Pelo contrário, a Reuters reportou que um oficial iraniano disse que ele havia sido levemente ferido, mas seguia operando. A própria cobertura também menciona que a TV estatal o descreveu como alguém ferido de guerra. A AP News foi na mesma direção ao relatar que na primeira declaração atribuída a Mojtaba, ele não apareceu em câmera e que um embaixador iraniano disse que ele foi ferido no ataque inicial da guerra. Então o quadro factual do agora é esse. Não há prova sólida de morte ainda. Há sinais e relatos de ferimento, há desaparecimento público, há mensagem escrita sem a aparição e há uma guerra de narrativas tentando explorar exatamente essa zona cinzenta. Agora a pergunta é, por que esse sumiço é tão grave? E o que entende-se é o seguinte, porque o Irã não está vivendo um momento normal de transição política. Ele está vivendo isso no meio de uma guerra. Segundo fontes internacionais, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã começou em 28 de fevereiro e desde então o conflito vem se ampliando com ataques, retaliações e ameaças sobre bases americanas e sobre o Estreito de Hormuz. Na primeira declaração atribuída a Mojtaba, ele prometeu continuar a luta, falou em usar o fechamento do Estreito de Hormuz como instrumento de pressão e advertiu países vizinhos sobre bases dos Estados Unidos. Só que olha a contradição. De um lado o texto tenta transmitir força, do outro a ausência física transmite vulnerabilidade. E regimes como o Irã vivem de imagem, símbolo e percepção de controle. Se o novo líder não consegue aparecer, isso abre espaço para todo tipo de suspeita. Quem está mandando de verdade? Ele está consciente? Ele está em segurança? A guarda revolucionária foi quem assumiu na prática? O sistema está escondendo o tamanho do dano? E é aqui que nasce o pânico. Não necessariamente porque o líder morreu, mas porque ninguém sabe ao certo em que condições ele está. E em política de guerra, vácuo de informação quase sempre vira crise de autoridade. Mas o que de fato aconteceu no cenário atual é, até agora, não há confirmação confiável de que Mojtaba Khamenei morreu. O que existe é um cenário de guerra em que ele foi anunciado como sucessor, desapareceu da cena pública, apareceu apenas por meio de uma mensagem lida na TV e passou a ser descrito por Trump e Hegseth como alguém vivo, porém ferido ou danificado. E isso por si só já é enorme, porque quando o novo líder de um país como o Irã não consegue aparecer em público no momento mais crítico da guerra, o mundo inteiro começa a fazer a mesma pergunta: quem realmente está comandando agora? E a pergunta que eu faço para você é, na sua opinião, o sistema iraniano está escondendo algo muito mais grave? Será que de fato Mojtaba Khamenei foi eliminado e o regime está escondendo essa informação? Ou ele ainda está vivo e está comandando pelos bastidores? Deixa o seu comentário aqui que é extremamente importante. Se você gosta desse assunto de geopolítica, história militar, guerra e poder, se inscreva no canal e já deixa o seu like no vídeo. E não se esqueça de hypar esse vídeo pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Te vejo no próximo conteúdo.